Ó, a Mary está pedindo para o pessoal dizer que pode gravar, porque esse evento vai ser gravado e colocado no YouTube do IEP, para quem quiser ter acesso mais tarde ou enviar para amigos e tal, ele vai estar liberado, tá? Inclusive lá no YouTube do IEP tem outros eventos que já aconteceram, então se as pessoas quiserem ter acesso é só entrar, tá? Bom, esse evento é coordenado pelo Ensino Serra, do IEP, que é composto por mim e pela Márcia Fischer. E hoje nós vamos ver mais um e o último desse semestre dos casos que o Freud realizou entendimentos e tal, e que era um desejo já, uma solicitação dos alunos e de outras pessoas que a gente pudesse ter encontros falando sobre estes casos, né, mais divulgados e estudados pelo Freud. Bom, então hoje nós vamos ver o caso Leonardo da Vinci, que na verdade o nome da obra do Freud é Uma Recordação de Infância de Leonardo da Vinci. E para nos contar um pouco, então, do Leonardo e como Freud entendeu ele, nós então convidamos a psicóloga e psicanalista, membro associada da SPPA, Luísa Riso. Desde já te agradeço muito, Luísa, a tua disponibilidade e bom evento a todos. A palavra é tua, Luísa. Esse evento acaba às 6h15, só para dizer, tá? Quem quiser, mais uma coisinha, quem quiser deixar já algum comentário, ir deixando comentários, temos o chat, ou pedir a palavra também, tá? Então, fiquem bem à vontade que a gente vai chamando na medida do possível. Então, tá. Então, a palavra é tua, Luísa. Obrigada, Tete. Vou te dizer que só posso primeiro agradecer a vocês, ao IEP. Eu já disse outras vezes, para mim é um prazer muito grande. Eu tenho um carinho muito especial pelo IEP, me sinto assim muito em família, com muita gente assim querida. Então, de fato, assim, eu fiquei muito feliz com esse convite, né? Mas na hora que eu respondi, eu depois fiquei pensando, mas poxa vida, faz tanto tempo que eu não olho esse artigo do Freud, como é que eu aceitei esse convite, assim, o que me deu na cabeça? Eu disse, mas talvez fosse meio, né, impulsivo. Mas aí eu fiquei pensando, assim, que eu acho que o que me moveu em primeiro lugar foi o fato de ser um trabalho, né, de arte, de estética, que nos chama para esse aspecto. Eu sempre gosto muito de trabalhar, de estudar coisas que que se relacionam com a estética, né? Eu acho que talvez até pelos autores que eu gosto mais de estudar, que são Meltzer, Winnicott, Bion, Bolas, Ogden, que sempre trabalham muito essa questão da estética. Então eu pensei assim, olha, eu acho que vai ser muito prazeroso para mim também poder compartilhar e ver com vocês um pouco disso. Mas a outra coisa que depois, graças a vocês, eu me dei conta, que eu não tinha me dado conta, é que eu tenho atrás da minha poltrona a gravura do cartão de Londres do Leonardo, que eu trouxe quando eu fui há muito tempo atrás a Londres, na National Gallery, e fiquei assim embasbacada quando eu vi o cartão de Londres. E aí eu me dei conta, não tinha me dado conta que eu tenho no consultório, que até pedi para até te mostrar uma foto, que eu tenho atrás da minha poltrona o Leonardo e do lado o retrato do Freud. Então eu fiquei pensando que eu nem tinha me dado conta o quanto eu juntei esses dois gênios, talvez para me inspirarem, né, na minha vida, no meu trabalho, mas assim, eu já tenho também os dois muito pertinho de mim, né? Então eu comecei a ver assim como eu tinha mesmo já
um Leonardo, eu consegui ver em Milão até a exposição do Leonardo da Vinci, né? Então, assim, eu já tinha um apego, vamos dizer assim, a ele. Eu acho que um pouco foi isso que me motivou também, me mobilizou, né? Quer que a Mary coloque a lâmina com a foto? Até Quando se tu ela quiser, quiser, tu... pode botar até, né? Só para mostrar como é interessante isso, assim, que é uma gravura tão linda, não sei se vai aparecer bem no desenho. Mary, pode colocar para nós? Depois nós vamos poder colocar essa obra, mas só para... Uhum. Bom... Será que ela está nos ouvindo? Deu. Vai colocar... Não é não uma é anterior. essa, é a do consultório. Essa aqui é, peraí. É. Olha ali, ó. Bem atrás da poltrona, eu tenho essa gravura que depois nós vamos falar um pouquinho dela, mas que é muito bonita. E aqui desse lado eu tenho Freud, só que não aparece. Tá bom, obrigada, Mary. Pode fechar, Mary, depois a gente vai pedindo aos poucos, né? Tá. É assim que prefere, né? Bom, mas então eu fui ler reler o artigo do Freud, e aí me dei conta, assim, digo, puxa vida, que empreitada que eu me meti, porque tem tanta coisa, tanto tema que a gente pode falar ali, né? Desde a sublimação, narcisismo, a homossexualidade, a lembrança mesmo encobridora, fantasia, lembrança, tantos temas. Eu fiquei pensando assim e depois vi tantas pessoas que já escreveram, né, tanto antes como Meltzer, Laplanche, Green, e hoje em dia também vários, o próprio Raul Hart, que tem um artigo muito bonito sobre o Leonardo, o João Freise, quem mais que além dele, o Paim, tem várias pessoas assim que falam bastante do Leonardo. Então tem muito trabalho, né, sobre isso. Então, fiquei pensando assim, onde que eu vou entrar num tema tão amplo. Então, o que eu decidi? Eu decidi ver um pouco do filme e retomar a vida do Leonardo, que tem um filme muito bonito, que é baseado nessa última biografia dele, do Jackson, que é muito bonito. Então, eu pensei de antes de nós entrarmos na obra, eu fazer uma síntese da vida dele para a gente refrescar um pouco a memória e até poder depois, né, entender o pensamento do Freud em relação a ele, tá? Então, eu vou ler para vocês uma síntese assim, da vida do Leonardo. Leonardo da Vinci nasceu no dia 15 de abril de 1452, no vilarejo da Vinci, nas colinas da Toscana, cerca de 30 quilômetros a oeste de Florença. Seu pai, Piero, atuava como tabelião para diversos mosteiros e ordens religiosas da cidade de Florença. Em uma das suas visitas a Vinci, teve um relacionamento com uma camponesa local solteira, Caterina, que acabou engravidando e dando à luz a Leonardo. Era uma menina de 16 anos, filha de fazendeiros humildes e órfã desde os 14. Como este não era um matrimônio vantajoso para Piero, ele consta que ele arranjou um casamento para Caterina, um ano depois, e desta união ela teve 4 filhos. Estudos recentes referem que Leonardo se dividia entre 2 casas, a do seu avô paterno e a de sua mãe, que estabeleceu-se uma pequena fazenda nos arredores. Seu pai tinha 24 anos quando Leonardo nasceu e 8 meses depois se casou com Albiera. Essa esposa não lhe deu filhos, mas sabe-se que acompanhou Leonardo até os 11 anos, quando ela veio a falecer de um parto onde não resistiram nem ela nem o bebê. Leonardo foi cuidado, então, pelo avô paterno, Antônio, quem o registrou como neto, e também pela Albiera. Ainda é significativa na sua infância a presença de um tio de 15 anos mais velho do que ele, que era alguém que vagava pela vida, mas que acabou sendo uma companhia para Leonardo. O levava às redondezas, explorando a natureza de Vinci, e uma das pessoas que ele referia a amar. Leonardo foi fiel a essa amizade, tendo sustentado o tio quando este precisava até a sua morte.
Seus biógrafos sugerem que seu espírito contemplativo e amante da natureza tenha se originado deste tempo, onde Leonardo vivia solto e liberto das expectativas sobre ele. Provavelmente, nesse aspecto, ele tenha se beneficiado por ser um filho ilegítimo. Porém, na idade de 11 anos, Leonardo já não tinha mais nem o avô nem a madrasta para cuidá-lo, e seu pai decide que ele precisava aprender algum ofício. Leva-o para Florença e daí para frente, Leonardo vai passar quase toda sua carreira entre Florença, Milão e Roma, embora saiba-se que ele sempre glorificou a vida do campo. Seu pai, mesmo sendo tabelião, nunca legitimou o filho. A única educação formal que Leonardo teve foi uma escola primária, que enfatizava os conhecimentos matemáticos úteis para o comércio. Quando ele contava 14 anos, seu pai lhe arranjou um mentor. Levou alguns desenhos que Leonardo já produziu e apresentou-os ao mestre Verrocchio, engenheiro e artista que comandava um dos melhores ateliês em Florença. O Verrocchio ficou estupefato com os trabalhos de Leonardo. Neste ateliê havia um programa rigoroso de estudos que envolvia anatomia, mecânica, técnicas de desenho, efeitos de luz, de sombra. E certamente aí Leonardo pôde dar vazão a seu espírito curioso e observador. Passou a viver acompanhado de outros aprendizes, pintores e escultores. Aprendeu com outro mestre a remover a pele de corpos humanos para investigar músculos e compreender a nudez. Permaneceu no ateliê do Verrocchio até ser filiado à confraria dos pintores florentinos quando tinha 21 anos. Ao longo dos anos, Leonardo compartilharia sua casa e seu ateliê com muitos rapazes bonitos, e quando tinha 24 anos, foi acusado de praticar sodomia com um prostituto. A homossexualidade não era incomum na comunidade artística de Florença, porém era considerada crime e ainda pecado pela igreja. Mas através de seus cadernos, que o acompanharam a vida inteira, Leonardo revelava que não tinha vergonha de seus desejos sexuais e, na verdade, até parecia se divertir com eles. Tem uma seção desses cadernos chamada Sobre o Pênis, onde ele descreve de forma precisa e um tanto humorada como o pênis é dono de uma mente própria e age às vezes sem o controle do homem. Leonardo vai pintar mais o corpo de homens, embora tenha sido um mestre em pintar mulheres em retratos compassivos e psicológicos, tendo ele considerado que seus olhares eram as janelas da alma. O que vai se tornando uma característica de Leonardo é deixar seus trabalhos inacabados, retratando sua preferência pela concepção mais do que pela execução. Sua constante ideia de perfeição, ligada a uma natureza inquieta e a necessidade de experimentar, o impediam de concluir os seus trabalhos. Nós precisaríamos aqui de muitos dias para descrever, a vida rica de imaginação e realizações do Leonardo. Então, eu vou trazer só mais alguns outros aspectos que me pareceram muito significativos. Leonardo era extremamente curioso, o que o levou a horizontes nunca explorados anteriormente. Mas, em especial, ele se preocupava em conhecer o movimento. Ele via como as coisas podiam ser feitas, desafiando todas as noções científicas da época, seja na anatomia, na engenharia ou na arquitetura. Celebrou o início da pesquisa científica. Já mostrava sua originalidade no método da escrita. Ele era canhoto e escrevia da direita para a esquerda. Homem reservado, tinha habilidade para perceber as emoções sutis que revelam os processos mais profundos da mente. Queria descobrir as leis que regem a natureza. Por isso era impossível para ele separar a arte da ciência. Dominou a arte da observação. Ele foi o primeiro a estudar a anatomia humana com tanta profundidade.
ele ia nos cadáveres, né, e abria os cadáveres, até a igreja teve problemas com ele, porque ele tinha esse método, assim, tinha uma frieza que morriam e ele conseguia abrir o cadáver para entender toda a anatomia, né, uma coisa assim bem impressionante. Segundo seu biógrafo Isaacson, sua imaginação era fértil e permeava tudo que ele tocava. Ele sabia como unir a observação e a imaginação. E sua curiosidade ficou retratada em seus cadernos com mais de 7.200 páginas, onde listava repetidas vezes tudo o que queria aprender e fazer. O Freud faz referência a esses cadernos que ele nunca falava nada pessoal dele, mas ele botava quanto ele gastava, ele tinha uma coisa bem obsessiva, que o Freud depois vai falar no caso dos traços obsessivos do Leonardo, né? Como se ele tivesse reservando o afeto e aparecendo muito mais essas características dele que controlavam todo esse afeto. Até, por exemplo, se ele gastava um manto para um dos rapazes que morava com ele, ele botava o valor do manto, quanto ele tinha gasto, tudo ali era explicado. E também essas coisas que ele queria aprender ou fazer, ele também explicava nesses cadernos, né? Ele era um homem alto e belo, mas se fazia notar pela pacatez e pela aversão a qualquer antagonismo ou controvérsia. Gentil e amável com todos, recusava-se a comer carne, porque não achava justo com os animais. Gostava de comprar pássaros no mercado para os soltar depois. Condenava a guerra e o derramamento de sangue. Essa feminina delicadeza, entretanto, não impedia de acompanhar os criminosos a caminho da execução, a fim de estudar-lhes as feições distorcidas pelo medo, desenhando-os em seus cadernos. Nem tampouco deixou de desenhar as mais cruéis armas de agressão. O paradoxo da concomitância de traços tão divergentes não vai ser nada novo para a psicanálise, que vai basear sua compreensão humana no conflito de pulsões. Bom, eu penso que apenas essas linhas já podem nos justificar, né, o entusiasmo e a conexão entre Freud e Leonardo. Meltzer vai comentar sobre a conexão dos dois, observando que em ambos eles viveram uma cisão entre o artista e o cientista, e o Freud entre o clínico e o teorizador. E diz Meltzer, o clínico em Freud é um verdadeiro artista trabalhando. Em vários momentos em sua vida, ele mesmo censurou-se por ser artista e poeta, por estar escrevendo romances. Então, para o Freud ficou sempre a questão, acho que levou ele a se motivar também com o Leonardo, além de todo esse gênio que ele mostrava ser, foi justamente essas duas coisas, a ciência e a arte misturadas, e a sensação que o Freud teve que ele inibiu a arte em prol da ciência, né? Então, o quanto isso foi um mote, assim. Bom, assim que em outubro de 1909, logo após voltar dos Estados Unidos, Freud decidiu dedicar um ensaio a Leonardo da Vinci. Comunicou seu plano a Jung, como se empreendesse a conquista de um novo continente, diz Freud na carta a Jung. O domínio da biografia também deve pertencer à psicanálise. Desde o meu regresso, essa ideia não me sai da cabeça. O enigma do caráter do Leonardo da Vinci, de repente, se tornou transparente para mim. Freud, então, quis entender, inicialmente, por que Leonardo não foi compreendido pelos seus contemporâneos e foi abandonando a sua capacidade artística pela ciência. Ele imaginou, Freud, que uma das causas seria o fato do Leonardo estar vivendo num momento em que a autoridade da igreja estava sendo substituída pela da antiguidade e os seus contemporâneos não estavam acostumados a fazer pesquisa que não fosse baseada em pressuposições. Então, ao dissecar cadáver de cavalos e homens, ao construir máquinas voadoras, ao estudar a nutrição das plantas e suas reações a venenos,
certamente o Leonardo se aproximou mais dos alquimistas desprezados, em cujos laboratórios a pesquisa experimental encontrara algum refúgio. O efeito disso, então, no Leonardo foi usar com menos entusiasmo o pincel, pintar menos e deixar muito inacabados e nem se preocupar com o destino final de suas obras. Embora esse ensaio do Leonardo tenha se tornado extremamente controverso, vocês devem ter já lido talvez vários psicanalistas que vão criticar essa psicanálise aplicada em vez da psicanálise implicada, né? Mesmo que ele tenha tido controvérsias até na época que ele escreveu, ele dizia, o Freud, como outros, sucumbi à atração que emana desse grande homem, esse gênio universal, cujo perfil só é possível conjeturar, jamais compreender. Quase 10 anos depois de publicar esse ensaio, Freud, assim, num acesso de nostalgia, disse a Lu André Salomé, foi a única coisa bela que escrevi. Mas essa predileção do Freud não tornou cego aos riscos que estava assumindo. Quando ele escreve para o Ernest Jones, ele diz assim para o Ernest Jones, o senhor não deve esperar demais de Leonardo. Mantenha suas expectativas num nível mais baixo. Não gostaria que o senhor julgasse a validade de nossas outras investigações segundo este modelo. E na própria introdução do artigo ele diz, a pesquisa psiquiatra não tem nenhuma intenção de denegrir os grandes, nem de arrastar o sublime à poeira. Mas Leonardo, visto como um dos maiores homens da Renascença italiana, é humano como todo mundo. E não existe ninguém tão grande para quem seja uma desgraça estar submetido às leis que governam a atividade normal e patológica com igual severidade. Bom, Freud considerava que uma grande atividade sexual não condizia com Leonardo. Dizia Freud, seus afetos eram controlados e submetidos ao instinto de pesquisa. Ele não amava ou odiava, porém se perguntava acerca da origem e do significado daquilo que deveria amar ou odiar. Leonardo parecia assim indiferente ao bem e ao mal, ao belo e ao horrível. Durante esse trabalho de pesquisa, o amor e ódio se despiam de suas formas positivas ou negativas e ambas se transformavam para Leonardo apenas em objeto de interesse intelectual. Assim que para Freud, Leonardo convertia sua paixão em sede de conhecimento. Supõe Freud que essa foi a razão porque a vida de Leonardo se mostrou tão mais pobre de amor do que a de outros grandes homens. Mas essa conclusão não foi corroborada por estudiosos da vida de Leonardo ou mesmo por psicanalistas que escreveram sobre o tema. Rudinesco, entre outros estudiosos, nos lembra que o Leonardo acolhera em sua casa Gian Giacomo Caprotti, vulgo Salai, um jovem formoso ladrão de cabelos cacheados e sorriso enigmático que se tornará seu aluno e para quem muitas pessoas então colocam, porque ele ficou quase até a morte do Leonardo com ele, depois teve o Francesco, que foi o que acompanhou o Leonardo mais tempo, mas esse rapaz, o Leonardo protegia muito, né? E cuidava muito dele também. Observa que Leonardo não tinha relações, a Rudinesco observa, né, que o Leonardo não tinha relações ambíguas com os homens, mas sim amores dissimulados ao longo de sua vida para escapar ao risco de condenação à morte. Diz Rudinesco que é pouco provável que tenha sido, como pensava Freud, um homem sexualmente inativo, e que por meio da sublimação teria convertido sua sexualidade em pulsão de saber. Viveu até a morte na companhia do Francesco Melzi, a quem fará seu herdeiro. Para esta autora, manifestadamente, Freud projetava seu culto de abstinência sobre esse gênio tão admirado, mas, na verdade, fora ele, Freud, e não Leonardo, que convertera a pulsão sexual em criadora.
Bom, mas Freud então dizia que tinha descoberto o enigma do caráter do Leonardo. Vamos ver então como é que ele persegue, assim, como é que ele percorre os argumentos dele. Vai partir de um único fragmento de Leonardo sobre sua infância. A gente sabe que o Leonardo, quando tinha mais ou menos 50 anos, ele estava estudando o voo dos pássaros. E subitamente, durante esse tempo de estudo, ele se volta para um outro ponto e contempla à distância uma criança em seu berço, que na verdade seria ele quando pequeno. Então ele anota no seu caderno: parece que já era meu destino preocupar-me tão profundamente com abutres, pois guardo como uma das minhas primeiras recordações que, estando em meu berço, um abutre desceu sobre mim, abriu-me a boca com sua cauda e com ela fustigou-me repetidas vezes os lábios. Freud vai dizer, então, que a lembrança descrita por Leonardo é, na verdade, uma fantasia criada posteriormente e transporta, então, para a infância. Freud vai traduzi-la como uma fantasia de felação, que, por sua vez, é uma representação distorcida da lembrança do mamilo materno na boca durante a amamentação. Então, para Freud, Leonardo substituiu inconscientemente a mãe por abutre, porque conhecia uma antiga lenda egípcia que alegava que só existiam fêmeas dessa ave, fecundadas pelo vento. Inclusive, os padres católicos a repetiam essa lenda para demonstrar que Maria também podia ter concebido virgem, né? Ao observar o voo dos pássaros, Freud, imagina, recordou inconscientemente que, como filho ilegítimo, ele também fora criado apenas pela mãe, Caterina, segundo Freud, até os 3 ou 5 anos. A sobreposição, então, da fantasia de felação e amamentação estaria embasada na teoria sexual infantil, né, que Freud, então, estava estudando, de que a mãe também possui um pênis. Assim, a atividade da amamentação é substituída pela passividade da penetração de um pênis na boca. E Leonardo está identificado com sua mãe como uma forma de preservá-la dentro de si. Para Freud, isso também o leva a amar rapazes e cuidar deles do mesmo modo como sua mãe o cuidara e amara na infância, transformando-se assim em homossexual. Vai aparecer nesse trabalho do Freud pela primeira vez o seu enunciado sobre o narcisismo, né? Freud lembra Narciso que preferia sua própria imagem a qualquer outra, se transformando na bela flor com o mesmo nome. Então, nessa teoria do narcisismo, está inerente para o Freud a suposição de uma identificação. Portanto, não é uma teoria de Leonardo amar a si mesmo, mas uma teoria dele estar identificado com a mãe e amar a si mesmo como a mãe o amou, né? É esse aspecto do narcisismo que ele vai chamar a atenção no Leonardo. Então, ele torna-se homossexual para o Freud, permanecendo inconscientemente fixado a essa imagem minêmica da mãe, fugindo de outras mulheres e mantendo-se fiel à mãe. Freud vai consentir que não poderia encontrar senão indícios de inclinação sexual em Leonardo, e que esses o levam em direção à homossexualidade. Isso porque o Freud coloca assim uma ideia de uma homossexualidade mais latente, como se ele não tivesse atividade sexual. Ele vê o Leonardo muito inativo sexualmente, como se fossem os sentimentos homossexuais que ele tivesse, mas que, na verdade, talvez não tivesse uma atividade sexual. Ele seria uma pessoa propensa à abstinência. O que vocês viram foi criticado por outros, né, que fizeram outras leituras. E
E ele, então, até o Freud argumenta pelos estudos que ele fez, ele estudou sobre vários historiadores que fizeram, falaram sobre a vida do Leonardo. Ele ouve dizer que o Freud cuidava desses meninos e alunos que viviam com ele, assim como se fosse uma mãe. Tinha um cuidado, assim, até como se fosse materno. Bueno, então o Freud vai ter vários, né? Vai trazer pela parte mitológica, simbólica, vai explicar toda essa questão desse fragmento, dessa lembrança do Leonardo, que eu não vou entrar aqui em detalhes maiores, né? Mas ele se baseia especialmente no abutre, né? Ele pega realmente todo o simbólico e o mitológico pelo abutre, que seria então essa ave que só teria o aspecto, só teria feminino, fêmea, né? E que seria então fecundada pelo vento. Ele se baseia toda a fantasia do Leonardo. Só que essa compreensão hipotética do Freud cai por água abaixo quando o inglês estudioso de arte, Eric McLagan, escreve uma carta ao Burlington Magazine em 1923 dizendo que o níbio, em italiano, que era como era chamada essa ave, não é abutre, e sim milhafre. E já que Freud toma o abutre como base para seus argumentos, isso invalidaria toda a sua tese. Após depois em 1950, também Meyer Shapiro, renomado professor americano de História da Arte, amplia essa crítica e observa que Leonardo estava apenas seguindo uma tradição que atribuía aos heróis e gênios um presságio na infância, constituído geralmente por um pássaro ou abelha que pousaria e entraria na boca. Então, traz um outro simbolismo para essa fantasia do Leonardo. O Shapiro cita, inclusive, um exemplo de lendas e explica que a escolha do milhafre decorreria do interesse científico de Leonardo em construir uma máquina voadora, porque essa ave era, desde a antiguidade, considerada um emblema da arte de navegação. Shapiro ainda estende sua investigação, ciente de que o pássaro é um milhafre, e encontra nos cadernos do Leonardo uma anotação em que ele próprio descreve essa ave como um símbolo da inveja, que picaria as costas dos filhotes e o deixaria sem comida quando os percebesse gordos. Então, até o Shapiro dá uma interpretação psicanalítica para o milhafre, né? Entrando até nisso. Ainda outros argumentos de Freud serão contestados, como o tempo em que vivera com sua mãe, bem mais curto do que Freud supunha, porque o Freud supõe que o Leonardo ficou sem pai até os 3 ou 5 anos de idade, sendo cuidado pela mãe. E praticamente isso cai, porque além da mãe dele já ter em seguida casado e ter tido mais 4 filhos, né? Consta que ele ficava morando na casa do avô e do pai, né? E muito mais cuidado por eles do que pela mãe. Então, também isso cai, né, por terra. Bom, mas mesmo que o significado pesquisado por Freud esteja sem argumentos para se manter, vamos ver que a sua obra estará longe de ser desacreditada. E a controvérsia segue mais presente do que nunca. Observa Green, abre aspas, é como se, afinal de contas, se tivesse que dar graças a Freud por haver conseguido, com o auxílio de especulações às vezes duvidosas, é verdade, levantar uma ponta de véu do mistério leonardiano. Então, assim, né? Isso acho que a gente vai poder conversar, né? Mas com todas essas supostas pistas que o Freud teve, mesmo assim esse artigo segue trazendo muitas questões, podendo fazer a gente pensar em vários aspectos, né? Na verdade, Freud tentou explicar as inibições de Leonardo em sua vida sexual e em sua atividade artística. E para Freud, a fonte de toda a inibição tinha que ser buscada na sexualidade.
Eu acho interessante, não sei o que vocês acham, eu fiquei pensando, né? A gente assistindo toda a vida do Leonardo, vê que ele tinha tanta coisa, mas o Freud vai ver o que ele não tinha. Quer dizer, a inibição da criatividade fica muito mais pela questão do que parou, né? Do que não. É engraçado, assim, como se a gente tivesse mais procurando ver a patologia do que talvez pensar mais na criatividade, né? Eu acho assim uma coisa interessante que a gente hoje vê também. Como às vezes é mais difícil a gente entender a metapsicologia da criação do que tentar entender a metapsicologia nos sintomas e na doença, né? Uma coisa assim interessante. Hoje eu acho que bem menos, né? Bom, mas através da análise, deixa eu ver assim. Bom, a fonte teria que ser buscada na sexualidade. Daí, então, seu interesse pelas obras inacabadas do Leonardo. Observou Freud quantas obras Leonardo não entregou sob o pretexto de que não estavam prontas, conservando-as consigo até a morte. Entre elas, a Mona Lisa e depois essa que nós vamos ver também, a Santana e a Virgem, né, e o Menino. O Green, inclusive, vai escrever um livro, né, que se chama Revelações do Inacabado, também corroborando com Freud sobre a importância desse inacabado, né? Se a gente for pensar também numa visão da sexualidade, também como algo que não foi até, no Freud, não chegou até o genital, né? Ficou inacabada, algo que ficou no meio do caminho, né? Então, como ele valorizou, assim, nós não vamos poder entrar em detalhes hoje, mas tem várias obras que vão aparecer, assim, aspectos que parece que ele não terminou, ficou inacabado, né? Então, através da análise das obras, Freud vai poder constatar que a natureza artística de Leonardo permitiu que ele exprimisse seus impulsos mais secretos, desconhecidos até por ele próprio, por meio dos trabalhos que criou. E essas obras vão impressionar enormemente outras pessoas. O Freud pergunta: será que nada existe na obra de Leonardo para testemunhar aquilo que sua memória conservou como uma das impressões mais fortes da sua infância? E diz assim: qualquer pessoa que pense nas pinturas de Leonardo se recordará de um sorriso notável, ao mesmo tempo fascinante e misterioso, que ele punha nos lábios dos seus modelos femininos e que torna a Mona Lisa uma dessas obras mais conhecidas e apreciadas no mundo. Se puder colocar a Mona Lisa agora. Seu sorriso segue tendo diversas interpretações, conservando uma ambiguidade de elementos. Ternura e sensualidade. Ora parece sorrir-nos tão sedutoramente, ora parece fitar o espaço friamente e sem alma. E ninguém jamais decifrou o enigma de seu sorriso, fascinando até hoje os visitantes do Louvre sendo que Leonardo, então, levou 4 anos para pintar a Mona Lisa e, mesmo assim, nunca entregou para o Giocondo. Levou ela até a morte. Pergunta-se Freud: até que ponto o sorriso da Gioconda fascinou Leonardo e o fez recordar um outro sorriso tão sedutor, sendo este estranho olhar reproduzido em muitos outros dos seus rostos? Leonardo teve êxito ao reproduzir no rosto de Gioconda o duplo sentido desse sorriso, a promessa de uma ternura sem limites e o presságio ameaçador do infortúnio. Caráter duplo das primeiras investidas da libido materna na criança. Gozo e, ao mesmo tempo, ameaça de destruição. Freud diz que a ternura excessiva de sua mãe foi-lhe fatal, selou o destino de Leonardo e as carências de seu ser e de sua vida. Pode tirar, Gioconda, e
colocar o outro quadro, que é um outro quadro pintado logo após. É o seguinte, é esse aí. Ou talvez concomitante ao da Mona Lisa, foi a Madonna e o Menino com Santana. Esse quadro, não, o anterior, Este quadro vai ocupar também a atenção do Freud e Freud diz, estaria mais de acordo com a nossa teoria admitirmos que foi a intensidade da concentração de Leonardo nas feições de Mona Lisa que o estimulou a criar a composição de Santana. Aqui, Leonardo irá reproduzir Santana, sua filha e o neto. No quadro de Leonardo, Maria está sentada no colo de sua mãe e se debruça com os braços estendidos para o menino que brinca com o cordeirinho. A avó contempla o par com um sorriso de felicidade. Para Freud, o sorriso que para nos lábios de ambas as mulheres, embora seja inegavelmente o mesmo de Mona Lisa, perdeu seu caráter estranho e misterioso. O que ele exprime é um sentimento íntimo de serena felicidade. Algo foi despertado com a visão desse sorriso e Leonardo nunca mais se libertou. Para Freud, este quadro contém a síntese da história de Leonardo. Na casa do pai encontrou não apenas a boa madrasta, mas também a avó, que supõe foi tão carinhosa como são geralmente as avós. Ao mesmo tempo, observa que Santana não está representada muito mais velha que Maria, o que poderia significar as duas mães de Leonardo. Freud vai também supor uma outra hipótese de que a avó que está atrás representaria a Caterina, porque ela estaria com uma certa inveja da Alberina, no caso, a outra mãe, que estaria mais próxima do menino, que seria o Leonardo. Então, ele também coloca essa possibilidade. De qualquer maneira, ele coloca também essa mistura de duas mães, essa fusão que estaria dentro da cabeça de Leonardo e expressa através deste quadro. Então, ali poderia ser a inveja, né, da Caterina em relação a ter que entregar o seu filho à madrasta. É interessante, vamos observar bem esse quadro, porque agora o Freud, depois em 1923, vai apresentar um quadro que ele acredita tenha sido prévio, que é o que eu mostrei no meu consultório para vocês, que tenha sido prévio a esse, em que há também, né, a Santana e Maria e a Virgem, mas elas estão com as cabeças muito mais próximas. Pode passar o outro desenho para a gente ver? Aí, ó. Então, nesse quadro, que é o Cartão de Londres, que se supõe ele tenha feito antes e que isso também seria uma coisa inacabada, porque esse nunca virou o quadro, a Santana e Maria estão muito mais próximas, como se de um mesmo corpo viessem duas cabeças, né? Então, Freud vai também colocar muito sobre isso, mas quem muito vai falar nisso vai ser o Grimm, na Revelações do Inacabado, colocando que neste quadro Freud poderia ter visto muito mais essa fusão, né? Inclusive aqui seria a fusão entre os dois também, Jesus e São João Batista, ali seriam dois meninos e as duas mulheres. Então ele também coloca que esse quadro já estaria trazendo também esse segredo infantil que de alguma forma o Leonardo manteve, né? Então, ele diz que depois, posteriormente, ele tenta desmanchar um pouco essa fusão, separando os dois rostos. Bom, Freud pode tirar. Freud segue entendendo a necessidade de Leonardo de transportar este feminino repudiado através de sua arte
quando ele cria, sim, aí aquele outro que tinha aparecido ali é o último, as figuras andrógenas, lindos jovens com delicadeza, formas afeminadas, como nesse quadro do São João Batista. Então, uma delicadeza feminina e sempre olhando com uma certa expressão de triunfo, né? Interpreta, então, o Freud assim: é possível que nessas figuras Leonardo tenha negado a infelicidade de sua vida erótica e que tenha triunfado sobre ela em sua arte, proclamando os desejos do menino apaixonado por sua mãe como um sentimento de realização nessa união bem-aventurada das naturezas masculina e feminina. Freud conclui isso tudo dizendo que, devido à sua tendência, entende o Leonardo que, devido à sua tendência muito precoce, pode tirar agora esse quadro. Essa tendência muito precoce para a curiosidade sexual, a maior parte das necessidades de seu instinto sexual puderam ser sublimadas numa ânsia de saber, escapando assim do recalque. Esse pode ser um tema para a gente conversar bastante, eu não vou me... Assim, que é a questão da sublimação, né? Que a sublimação seria algo que acontece antes do recalque. Mas tem uma dificuldade que eu queria trazer aqui para a gente também talvez pensar, que ao pensar no tema da sublimação nesse artigo, que é inclusive considerado o artigo que Freud mais explicou sublimação. Ele nunca teve um artigo com o título sublimação. E é considerado esse artigo como o que mais ele versou sobre esse tema, né? Só que acontece o seguinte, ele refere-se ao fato de que, ora, nos são apresentadas duas atividades, pintura e investigação intelectual, e que igualmente sublimadas, uma em luta uma contra a outra, ora, e mais frequentemente, a sublimação só é evocada para a atividade intelectual. E a luta entre as duas atividades é, em última instância, uma incapacidade de dessublimar, de retornar, pelo menos parcialmente, ao pulsional. Estaria a atividade pictórica mais próxima do pulsional, daquilo que Freud chama de desejo de viver, do que a atividade intelectual? Da mesma forma, então acho assim que fica uma coisa que fica um pouco assim para a gente poder ver, né? Parece que às vezes a sublimação está mais relacionada à atividade intelectual, né? E o Freud quer saber por que a pintura foi inibida, né? E a mesma coisa eu acho que também com a sedução e a sublimação. Nós podemos pensar na sublimação como passagem energética da pulsão sexual para atividades não sexuais. E a sedução como irrupção do sexual no chamado não sexual da criança, ou seja, na autoconservação. Como a gente pode pensar essa articulação no Leonardo? Né? Porque ao mesmo tempo que tem a questão da sedução que aparece aqui, ele teria tido essas mensagens enigmáticas dessa mãe, né? De alguma forma, e ao mesmo tempo, então, tem esses dois temas, eu acho que também articulados nessa análise do Leonardo, né? Bom, para mim ir concluindo, então, para a gente poder assim conversar, eu penso que a gente poderia levantar muitas questões, mas penso que ficou evidente uma coisa, que a arte serviu de tela para Leonardo, e que Leonardo serviu de tela para Freud e serve para nós também ainda, né? Mas sempre, conforme as palavras do Grimm, com uma testemunha muda, um porta-voz sempre ambíguo, dirigindo-se a um destinatário inominável. Conforme o Freire, uma obra abre um debate, mas não para uma associação livre do intérprete. Revela mais o próprio intérprete do que a obra visualizada. O estudo de Freud nos despertou para conhecimentos originais, alargando nossa compreensão para o fato de que, numa relação com uma obra de arte ou com um paciente,
há que se ter primeiro tempo da experiência, segundo o qual a percepção do espectador vai ao encontro da realidade sensível, inteligível, que se oferece a ele sem reconhecer nela conteúdos fixos. Precisamos aguardar pacientemente para viver uma experiência silenciosa de abertura para o que não é nós mesmos e que em nós se faz dizer. É o que nos abre para tudo aquilo que é o outro, suscitando inquietudes e exigindo de nós criatividade para que dele possamos ter algum conhecimento. Acho que tanto Freud como Leonardo nos proporcionam essa experiência. Talvez o Freud de 1910, que nos trouxe uma psicanálise aplicada, estava se preparando para seguir 4 anos depois a ter uma postura diferente quando se depara com Moisés de Michelangelo. Neste, Freud manteve uma leitura flutuante, deixando que os efeitos de sua contemplação reverberassem em si. Eu acho que Leonardo nos ensinou também isso, porque ele ficava na frente das obras de arte muito tempo, se deixando capturar. Para escrever, por exemplo, foi contratado para fazer uma batalha. Ele fez uma pesquisa, ele fazia entrevista com pessoas para explicar como é que as pessoas estavam. Ele ficava contemplando as coisas por muito tempo, até que ele pudesse fazer uma obra. E ele dizia que a gente não podia amar alguém sem conhecer. Ele achava que tinha que ter todo esse processo de conhecimento. Então, eu pensei de terminar aqui com as palavras do Green, que eu achei que tem muito a ver com isso. Assim, ele diz assim: afinal, assim como que se revela mais sólido no que afirma Freud, não são os dados que reconstrói a infância de Leonardo, e sim a verdade do psiquismo descoberto pela psicanálise. Assim também o que continua a nos fascinar em Leonardo não são suas invenções ou suas reflexões tão adiantadas para seu tempo, tão profundamente, espantosamente sábias, mas sim o efeito que sua pintura continua a produzir em nós. Eu acho que é isso, assim, acho que não sei se deu para a gente ter aí algumas coisas para a gente poder conversar um pouco agora. Eu achei que... Então, era isso. Bom, Luísa, eu quero te agradecer a aula e a contemplação que tu nos fez, né, que nos presenteou aí, tanto do Leonardo quanto do Freud, né? E aí, enquanto tu estava falando, assim, eu me lembrei, tu disseste que tu foi na exposição lá do Leonardo da Milão. Vinci. Uhum. Em Milão? Em Milão, Eu casualmente estava em Milão quando estava tendo essa mesma exposição que veio para cá. Não é diferente, eu acho que eles trouxeram, foi uma exposição itinerante, né? Uhum. Mas casualmente eu estava lá quando estava acontecendo essa exposição, que trazem muito mais essa parte dele de curiosidades científicas, né? As coisas que ele... A roda, os espelhos, as coisas todas, assim, as invenções. E uma coisa interessante assim, que eu queria ainda complementar com vocês, é uma coisa que eu fiquei pensando depois de mergulhar tanto no Leonardo, me lembrei do Winnicott, que diz assim, né, que quando a gente não tem o holding suficientemente, assim, o holding suficiente, assim, materno, que a mente faz esse papel de holding. A sensação que a gente tem quando vê o Leonardo é que ele tinha muita mente para dar conta de tudo que ele via, dos estímulos todos. A gente fica impressionado como é que aquela mente dava conta. Ele tinha frustrações, ele tinha coisas, mas ele estava sempre pensando em fazer alguma coisa. E é tão bonito de ver que as coisas que ele imaginava fazer era para ajudar, era para evitar, mesmo as coisas de guerra, era para prevenir, não tinha uma coisa destrutiva, tinha sempre uma coisa muito mais assim da aplicabilidade do que ele fosse descobrir, pontes, canais,
prédios. Ele chegou a imaginar um prédio para Milão e que pudesse ter uma ala até para a questão, por exemplo, da pandemia, da peste, que pudessem passar por uma ala separada. A mente dele estava efervescente o tempo inteiro, né? Por isso que eu acho interessante que o Laplanche, quando faz todo um estudo dele sobre sublimação, ele dá uma ideia assim que o que aconteceu foi que uma precocidade muito grande da transformação dessa pulsão em curiosidade no Leonardo. Algo que começou muito cedo, porque ele, né, de alguma forma, ele usou essa mente para dar conta, né? Ele foi assim, ficava muito abandonado quando criança, eu acho ali, mas ele já tinha uma mente curiosa, né? É muito interessante isso, assim, de pensar nele, né? O Freud tem uma crítica, o Meltzer faz uma crítica ao Freud, que o Freud não distingue o conhecimento da curiosidade sexual, como se não tivesse uma coisa genuína do conhecimento que não tivesse atrelado a nascimento do bebê e a criança, sabe? Também isso é uma crítica a ele, assim, que de repente ele não faz essa distinção, o Freud não faz essa distinção. Então são várias, tem muita coisa, sabe, gente, assim, eu acho que eu fiquei muito mais capturada mesmo pelo Leonardo, porque ele é muito bonito. Eu recomendo esse filme dele, que é um filme longa-metragem de 2 partes, que é muito bonito, assim, de ver como ele era como homem, né? Bom, um monte de gente aqui colocando comentários que tá super legal, que estão adorando, querendo saber como tem acesso ao teu texto, que talvez tu vai ter que nos que formalizar ele para nos enviar, de repente, né, se tu puder. Eu queria abrir também para quem quiser fazer algum comentário. E depois eu dou uma lida em algumas coisas do chat aqui, mas será que alguém gostaria de falar? Só complementando o que eu ia dizer, que eu também fui, só que eu fui em Paris agora, no início, na última viagem que eu fiz, eu fui ver a exposição do Leonardo no Louvre. E eu queria muito ter visto toda essa tua aula, né? E tudo que tu nos trouxesse antes de ir, porque eu acho que eu não aproveitei a exposição como deveria, exatamente pelo que tu disse, que eram muitos desenhos das descobertas. Então, se a gente vai crua, a gente se perde ali em um monte de detalhes, né? Que agora eu acho que eu aproveitaria mais. Betsy, isso é uma identificação do Freud com ele, né? Porque ele tinha uma curiosidade pelo movimento, pela mecânica das coisas, e o Freud também estava fazendo a sua metapsicologia, querendo entender todo esse mecanismo, né, do inconsciente, né, do psiquismo. Ele se identificava porque ele também tinha um desejo de conhecer como funcionavam as coisas, né? É muito interessante isso. Tu te lembra do nome do filme que estão pedindo aqui no chat? Olha, a gente põe assim, ó, eu botei Leonardo da Vinci, vai aparecer documentário, mas não é documentário. Aí tem parte 1 e parte 2. Bota no Google que vocês encontram. Eu posso depois mandar para vocês, mas é muito fácil porque é o único que tem parte 1 e parte 2. E é um filme, não é um documentário. Tem atores, né? O ator está muito bem no Leonardo, assim, é bem... E vale muito a pena. Mas é longo. Olha, não sei se não é mais de 3 horas. Eu tive que ver aos pouquinhos. Gente, ó, pessoal aqui de Salvador, de Itabuna, na Bahia, né? Muito legal, muito legal. De falar alguma coisa, pode botar ali no chat ou levantar, botar a mãozinha aí, que aí a gente chama. A Regina ali, ó. Regina, pode falar. É na página 201. Regina, fala da onde que tu é, assim, só para a gente saber. Oi? Não sou psicanalista, sou de Ribeirão Preto. Ótimo, tá. Sou advogada,
mas fiz mestrado e doutorado em educação e atualmente eu até estou estudando Freud, já estudamos o caso Dora e já estudamos o dos ratos. Estou estudando com uma, e é muito bom. Agora, e eu não tinha lido esse texto. Hoje eu vi que até entrei correndo. E eu queria falar para a Luísa que aqui folheando, né, o livro do Freud, o que eu achei muito bonito é quando ele diz assim, sobre o pranto na Sexta-feira Santa. Em todas as partes da Europa, multidões vão chorar a morte de um só homem que morreu no Oriente. Daí ele diz que a arte de Leonardo, que ele tirou das figuras sagradas, o resíduo de laços com a igreja e os levou para a esfera humana, a fim de nelas representar grandes e belos sentimentos humanos. Que coisa mais linda, não? Isso é. O Leonardo, Deus é muito a natureza, né? Ele tinha que fazer coisa assim, mas ele não tinha essa questão assim religiosa mesmo, assim, né? A questão dele, ele não tinha assim uma devoção, vamos dizer assim, né? Ele fazia por encomendas para sobreviver. Ele sempre foi atrás de patrões que sustentassem ele, mas muito na pesquisa também. Ele queria ser sustentado na pesquisa. Né? Ele precisava de... O Ludovico foi 20 anos, ele ficou com... Mas é muito bonito de ver. Ele teve com pessoas que também foram... Ele começou a ver o caráter dos reis, ele saía fora, não queria saber. Mas o rei Francisco I da França foi onde ele morreu na França. E é bacana de ver, porque ele foi um homem muito bom, muito cuidador. Ele fez o enterro da mãe original, ele que cuidou disso. Ele era uma pessoa interessante de ver também, que não tinha, assim, a coisa destrutiva estava muito mais ligada nessas coisas dali do próprio, né, dos próprios invenções, do que não aparecia assim, ele não gostava de se envolver em nada de brigas, de política, de guerras. Ele era assim. E o rei Francisco I deu uma casa para ele e ele morreu e gostava dele não das invenções, gostava de conversar com Leonardo. Ele era uma pessoa que, sabe, que cativava. Foi muito bonito de ver o modo como ele acabou, né? Porque tinha essas dificuldades todas, assim, os reis exploravam, né? Tinha uma série de coisas. Comigo, assim, um nexo causal, porque aqui perto nós temos Brodowski, que é a casa de Portinari. Sim. Se vocês não conhecem, eu aconselho. E a igreja de Batatais. São as coisas mais lindas. Porque na capela, porque Portinari era comunista, totalmente ateu. Mas ele fez a Via Crucis. Sim. Ele fez a capela na casa dele, porque a avó não conseguia mais atravessar a rua para rezar. E os rostos são rostos dos amigos, da família, né? Então, eu sem querer, eu fiz assim uma transferência, né? Enquanto o Michelangelo fez o contrário, né? O Leonardo. Ele tirou dos santos e humanizou, né? Isso mesmo, exatamente, Regina. E humanizava. Ele precisava chegar nesse humano, né, de cada um. Às vezes, é muito bonito, bonito. Obrigada, Luísa. Adorei. Espero continuar achando vocês aí para assistir. Pega as coisas que tem no YouTube, que tem coisas legais também. Muito obrigada. Alguém já postou aí o filme no YouTube. Eu acho que alguém já localizou, eu vi que já postaram aí. E outra coisa que eu fiquei pensando, Luísa, sobre o quanto criticaram o texto do Freud, e aí a gente fica pensando assim, ó,
o quanto fez sucesso, né? Para estarem tão interessados em criticar. Mas é isso mesmo, Tess, porque assim, o Meltzer faz uma crítica assim, diz, bah, isso aí foi pior, tem colocado na psicanálise uma interpretação assim que ainda mais o Meltzer, né, que o Meltzer é completamente contra esse tipo de enfoque, né? E o Meltzer é do implicado, né? O sonho para o Meltzer é o sonho que está dentro da gente, não é tanto o simbolismo do paciente, né? Ele sempre é justamente muito mais a favor dessa ressonância das coisas na gente e não da interpretação, né, tão simbólica. E ele faz uma crítica, mas é interessante que mesmo fazendo crítica, todos também conseguem ver o ganho disso. Especialmente o Green, que nesse trabalho fala bastante, o Laplanche na sublimação fala muita coisa. Sobre sublimação daria um trabalho, assim, porque é muito interessante esse tema. Eu acho que, inclusive, a teoria da sedução generalizada do Laplanche, que ele parte do pressuposto dessas mensagens enigmáticas que a mãe vai de alguma forma, formar o psiquismo a partir dessa sedução generalizada que ele faz. Ele usou muito Leonardo. A história do Freud serviu muito. Então, assim, serviu para muitas teorias que saíram a partir disso, ou começaram a pensar a partir disso. Eu acho que esse é o mérito do Freud. Eu acho que nos fazer olhar primeiro, todos nós fomos olhar para o Leonardo, tentar entender, porque realmente eu acho que é instigante olhar uma personalidade como a dele e não se fazer uma série de perguntas, né? E eu acho que o fato dele ter interpretado não quer dizer que ele não deixasse se capturar. Eu acho que ele conseguia também se deixar capturar pela arte, né, do Leonardo. Então, eu acho que para mim, pessoalmente, o trabalho é uma coisa muito interessante e concordo que a gente não tem que usar esse tipo de técnica para entender melhor, mas eu acho que naquela época dele, ele conseguiu dar um recado, porque ele veio apaixonado pelo Leonardo, né? Ele diz assim, eu fiquei apaixonado por esse homem, eu fiquei assim, ele explica isso para o Jung, né? Não adianta E ao mesmo tempo tinha um lado que ele parecia que ele tinha descoberto o enigma. Uhum. E segundo o Meltzer, mistério não é para ser desvendado. Segredo a gente vai descobrir, mas mistério tem que permanecer sempre mistério. Para manter crescendo, né? E criando. Exatamente. A Elô Furtado gostaria de falar, depois a Márcia. Fala, Elô. Não, eu só queria agradecer, porque eu acho que a Luísa nos trouxe assim uma fala, ela, né, fez um resgate, né, tanto falando da obra do Freud, mas via essa obra que eu não lembrava que teve essa polêmica, ou que teve esse papel na época, né? Mas parece que está muito escancarada a busca, assim, a força da pulsão de vida e a força da busca de uma integração, né? De tudo, que eu acho que é função da pulsão de vida, né? E está muito... A Luísa mostrou isso, né? Na exploração dela desse artigo. Então, agradecer, eu achei muito, muito legal e parece isso, né? De mostrar a relação e a possibilidade de juntar, eu diria mais, até a impossibilidade de separar ciência e arte, mundo interno de mundo externo, né? O sujeito do mundo ao redor. Quer dizer, isso aí é uma busca eterna de integração. E isso tu reforçasse para nós, né, no teu percorrido, não só do artigo do Freud, mas de todos os autores que tu trouxesse e mantivesse o mistério, que eu acho que é a coisa mais interessante que a gente tem, né? Então, eu quero agradecer muito, assim, obviamente, a Luísa, apresentadora, a aula que a gente teve, e
a iniciativa do IEP com isso, né? Parabéns, Tete, equipe, todo mundo, Márcia. Muito, muito legal, muito legal. Parabéns e muito obrigada. Obrigada, Elô. Gustavo está trazendo um aspecto que ele mesmo dizia, né? Ele não sabia separar arte de ciência. Para ele, ele usava a arte, a ciência a serviço da arte. A ciência ajudava ele na arte e vice-versa. As duas coisas, o desenho ajudava ele também a poder chegar onde ele queria na questão científica. Então, ele sempre colocou essas duas coisas integradas, viu, Elô, assim mesmo. Isso ficava sempre junto para ele não separava muito, né? A questão de... Ele até se apresentava, às vezes, mais como engenheiro do que artista. Quando ele ia pedir um emprego para os reis, a primeira coisa que ele dizia, olha, eu posso fazer máquinas, posso fazer instrumentos, e também sou artista, pintora. Só nas horas vagas. É impressionante. Márcia, quer falar? Falar bem rapidinho, né? Sei que a gente já está em cima do horário, mas queria agradecer muito também, Luísa, a sensação, assim, além das telas, né, da obra dele, que algumas tu pode nos relembrar e retomar aqui como estímulo. Eu acho que o jeito que tu foi nos contando e integrando, bem dentro do que a Elô trouxe, foi uma visita guiada, né? Eu acho que eu fiquei pensando assim, parecia que eu estava também num museu desse caso, ouvindo assim toda a tua leitura, e que legal ouvir outros profissionais, assim, outras pessoas interessadas, né? Podendo ter essa leitura, esse estímulo para nós mesmos da área. Eu acho que fica estimulante retomar os casos, porque a gente sempre nota, e até na formação a gente fala, né? Ai, tal caso denso, ai, nem toquei, nem cheguei nesse caso. Eu acho que traz, assim, um estímulo a forma como tu traz. E eu queria lançar uma questão que eu muitas vezes fico na dúvida, mas talvez não dê tempo, seja um outro encontro, outro momento, é sobre esse mecanismo da sublimação associada ao simbolismo. Eu muitas vezes fico assim, com dúvida, e alguns autores, algumas leituras assim, sobre a correlação exata disso, assim, né? Que um processo sublimatório, o quanto tem de simbolismo ou não necessariamente, enfim, me voltou essa questão, né? Mas muito obrigada, Luísa. Não, obrigada, Márcia, para ti. Não, eu fico pensando assim que é como se na sublimação tu voltasse para a representação coisa e tu tem que depois buscar transformar essa representação coisa em algo simbólico, em alguma outra coisa, né? É como se a gente, porque como é antes do recalcamento, é como se tu tivesse que suspender, tu não vai reprimir, tu volta, vamos dizer, para ti, para dentro de ti, eu acho que para o autoerotismo, e de alguma forma isso vai ser transformado em algo que possa receber essa pulsão aí não sexualizada mais, né? Mas vai ter que ser colocado numa outra coisa, como eu acho que o Leonardo colocava na arte de alguma forma, né? Mas é mais difícil até de explicar, assim, eu acho que até eu tenho que aprender um pouco. Claro, mas obrigada. Do jeito que tu tá colocando, eu me associei com a questão do movimento tão importante para ele, né? De ir e vir, de resgatar lá a representação coisa para construir, criar uma coisa nova, né? Bom, a gente está na hora, mas estava muito bom, Luísa, muito obrigada. A pesquisa que tu fez, assim, enorme, de vários autores, dá vontade de ir atrás de todos eles. E se tu quiser dar umas últimas palavras para nós, fica à vontade. Não, eu só vou agradecer, porque, na verdade, eu vou dizer assim, né, que até no momento que a gente está, assim, de pandemia, de tanta coisa, assim, desencarnada, né, eu acho que mexer num tema como esse, que nos amplia, que a gente começa a pensar mesmo em outras coisas, começa a viajar, sempre é uma coisa muito confortante, assim, eu acho. Para mim foi, eu também agradeço vocês ter me ajudado também a juntar algumas coisas minhas aqui que eu nem me lembrava aí que eu estava aqui tão acompanhada desses dois aí. Então foi também, agradeço muito, sempre um prazer estar aqui com vocês todos e agradeço a presença de todos também. E ficas convidada e todo mundo para as próximas atividades, né?
Queria dizer que agradecer a presença de todos e dizer que hoje finalizamos então o ano do ensino, né? Os eventos do ensino, e vamos organizar para o semestre que vem continuar assim, tá? Continuar com esses temas e com esses convidados tão ricos para nós aí. Obrigada a todos. Obrigada, e gente. até a próxima. Bom final de semana. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Tete.